Esperar a ação de lá agora. Já foi. Então já foi a ação de cada lado. Bom hoje então. Boa noite, né? Quem vai entrando aí vai deixando o nome, deixando a cidade. A gente vai mandando um abraço aí pra vocês. Nosso tema de hoje tava meio indeciso, mas saiu, né? Mas tava meio polêmico o tema, assim, de... Não é polêmico. A gente às vezes tem preguiça de querer saber, né? Como que o nosso animal pensa, como que nós podemos ajudar o nosso animal, tá? Entender as informações que a gente quer passar. Então eu peguei esse assunto hoje. O Miguel tá aqui embaixo de mim, ajudando eu. Pode deixar. Pra gente ver como que é, né? Que o cavalo pensa, como que a gente tem que levar informação para ele, como que ele assimila, por que traz tanto trauma, né, nos animais, se é um erro, se é talvez a maneira que a gente passa a informação para ele. Uns abraços pro Doma Dourada. Vamos dar um abraço para o pessoal que está entrando aí da Doma Dourada. Carneiro Lancione. João Vitor, um abraço, vai ficando com nós aí. Juninho Braguin. A Ana, um forte abraço, uma boa noite. O que acontece? Por que é legal, por que é bom eu saber como que o meu cavalo pensa, né? Como que o meu cavalo consegue raciocinar, como que a informação chega até o meu cavalo? Para ficar mais fácil o meu diálogo com ele, eu conseguir transmitir o que eu quero para ele, né? Isso que é o bacana de eu saber como funciona a cabeça do meu cavalo, tá? A gente não vai entrar em partes teóricas, realmente, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando, tá? Eu vou dar uma explanada mais ou menos, tá? O Rancho Moraes. Um abraço pessoal do Rancho Moraes. Tiaguinho. O Thiago Moraes aqui do Rancho. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui a gaveta que o Miguel tá embaixo aqui, já pegou uma pasta. Olha aí, Manu. Vamos lá, o que a gente tem que entender, né? Como que chega a minha informação pro cavalo? Que maneira que o cavalo consegue assimilar, né, tudo que a gente leva para ele? Porque não é que nem nós, né? Que eu falo, você escuta, você entende, tá? Para chegar essa comunicação pro cavalo é diferente do que nós, né? O cavalo não é que nem um cachorro que gosta de agrado, que retorna um agrado para nós. Ele gosta de agrado, ele se manifesta o agrado, mas de uma maneira diferente do que nós esperamos, tá? Então, o cavalo, ele tem o quê? Ele tem as informações, né? O jeito que a gente comunica com ele são através de informações. Mas de que maneira que eu posso transmitir essa informação? Até marquei aqui para mim não me perder um pouco, tá? De que maneira que chega a informação que ele recebe, né? Através do paladar, tá? Através da visão, do olfato, né? Da audição, do tato, tá? E do corpo. Então, por que a gente está domando, a gente vai lá e tira a sensibilidade com o animal, fica franelando o animal, passando no animal? Essa parte do tato, né, do corpo dele, de estar transmitindo para ele que está tudo bem ali, que eu estou passando essa franelando ele, tá? É assim que chega a comunicação no meu cavalo, tá? E tudo que o meu cavalo, né, processa, vai para a mente dele, tá? Tudo ele precisa, vai na caixa dele de mente, né? O cérebro do cavalo é muito menor que o nosso, tá? Embora ele consiga entender muitas coisas, mas é bem menor que o nosso cérebro do cavalo. E ele tem o instinto, né? Tipo assim, como se fosse duas caixas, o cérebro do meu cavalo. Manda uns abraços pro Rogério Pereira. Um abraço ao Rogério Pereira, Eduardo, uma boa noite. O Aguinaldo, lá do Rancho Novo Horizonte. O Aguinaldo, pessoal do Rancho Novo Horizonte. O Mateusão Duarte. O Marquinho Indomável. O Marquinho. E o Alan. E o Alan. Vou tentar desenhar mais ou menos um jeito pra gente entender mais fácil, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu cavalo tem esses dois cérebros. Duas partes do cérebro que ela se comunica aqui, né? Então, aqui vem a forma que a gente está transmitindo o sinal para ele, tá? O que acontece? Primeira coisa que o animal tem é o quê? Quando ele sofre uma ação, quando a gente transmite para ele, né, uma informação, que ele recebe essa informação, seja pela visão, pelo tato, qual que é a tendência dele? Primeiro é fuga, tá? Então essa daqui é a parte Me deram a caneta errada hoje, hein, Manu? Então essa daqui, ó, é a parte da fuga, tá? E essa daqui é do aprendizado, né? Vamos colocar um ar de aprendizado aqui, tá? O que acontece aqui? Eu transmitir para ele o quê?
Estou indo na caneta errada, de pôr do lado. Acabou a tinta. Então, estou transmitindo para o meu cavalo uma informação. Qual a informação? Que eu quero montar nele, por exemplo. Então, eu mando essa informação para ele. Talvez na hora que eu vou montar nele, meu pé encosta na barriga dele, ele entende que é uma pressão. Então, ele vai fugir da pressão. Para onde que vem, né? Vem para a válvula como se tivesse uma válvula aqui. Então, ela abre uma hora para cá e uma hora para cá. Primeira vez que ela vai abrir vai ser na fuga. Ela vai abrir e já vai cair na caixa de pensamento dele aqui, de fuga, que é a que está mais sensível, mais aberta. Mas eu preciso saber como que funciona para mim não deixar essa válvula abrir e vir para cá. Ela precisa abrir para vir para o aprendizado, tá? O meu cavalo precisa do quê? Ele precisa primeiro aprender. Então, a gente tem como se fosse esses dois cérebros do meu cavalo, que ele trabalha de um lado, né, na função de aprender, e na outra a função dele é primeiro de fuga, né, de medo, tá? Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado porque todos os traumas que o meu cavalo tiver, se for um trauma, eu vou pôr meu cavalo num trailer, ele sofre um trauma muito forte, qual que vai ser a ação dele? Se defender, a ação do medo. Qual parte que vai no cérebro, né? A fuga, o medo, tá? Então, esse trauma dele, não é o trauma do cavalo, não é uma coisa que a mente do cavalo não é que nem a nossa, que oscila muito, que sobe tipo e desce, né? A mente do cavalo fixa aquilo para ele. E se ele sofrer um trauma muito forte, ele nunca mais vai se esquecer. Toda vez que ele passar por uma situação semelhante, ele vai puxar aquele trauma primeiro. Ele vai pro lado do trauma. Então ele vai apresentar aquela dificuldade no começo e depois ele vai rebater. Por quê? Porque esse trauma veio trabalhar nessa caixa aqui, né? Veio para a fuga, para o medo dele. Então tudo que a gente tem que fazer é o quê? Transmitir pensamentos, do meu cavalo entender sempre que o bom é você aprender, tá? O bom tá aqui, a gente vai trabalhar essa parte do cérebro, porque essa parte aqui já é o instinto de natureza dele. Tudo que ele precisa vai para a caixa de fuga, tá? Então se a gente começa a trabalhar um cavalo e eu pressiono muito esse cavalo, eu ponho muita pressão em cima dele, ele vai recebendo como um trauma, como querendo fugir, tá? Vem para a caixa da fuga, a primeira coisa. Quando eu preciso fazer a primeira caixa que eu preciso fazer trabalhar é de aprendizado. Então é como se o cavalo tivesse dois cérebros. O primeiro cérebro do meu cavalo vai aprender o quê? A se defender. Mas eu quero trabalhar o cérebro do meu cavalo, que é a parte dele. Tô falando bastante hoje já, hein? Que é a parte dele aprender, tá? Isso que eu quero que a gente entende para poder trabalhar essa parte. E como que a gente consegue ensinar o cavalo, né? É que nem a gente mesmo, a gente aprende quando a gente sofre uma situação que é gostosa, a gente vai, a gente tem o hormônio, né? Que faz a gente sentir bem, que o hormônio, se não me engano, eu até marquei o nome, né? Dopamina, tá? Aquele hormônio bom, que a gente tem que trabalhar esse hormônio do cavalo. Para quê? Para ele conseguir assimilar tudo na parte boa do cérebro, não trazer nada para a parte ruim. É o mesmo hormônio que a gente tem, então a gente tem que estimular muito o meu cavalo. Para quê? Para que trabalhar essa parte dele. Como que nós conseguimos fazer, né? Tudo ir para essa caixa, não ir para a caixa do medo. É eu trabalhar de maneira certa. É eu conseguir ter o que a gente fala que o domador tem que ter muitos. O que é? É os time, né? É eu conseguir entender o meu cavalo, tá? Eu conseguir entender, saber aqueles times do meu cavalo. O que acontece, né? A memória do cavalo assimila as coisas muito rápida, tá? Então é muito rápido. Eu ensinei e primeiro a gente fala que sempre o cavalo vai tentar se defender para depois querer aprender. Por quê? Porque ele está sempre com a parte dele, né, o mentalmente dele, que é o natural dele, que é se defender por ele ser presa, está sempre ativado. A válvula dele sempre está aberta. E eu preciso que ele feche essa válvula e abra de aprendizado. Então, eu preciso saber o time, conhecer, ter esse tato com o cavalo que a gente fala, que é para poder aprender os time. Como que o meu cavalo me mostra que, tipo assim, ele está aberto ao aprendizado, ele está aberto a essa parte do cérebro, né? Quando ele está o quê? Ele está prestando atenção em mim. O cavalo não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? O cavalo só consegue fazer uma coisa de cada vez. Por isso que a gente sempre trabalha o quê? O cavalo. A gente tenta trazer. O cavalo, geralmente, quando põe um garanhão na pista, quem trabalha com doma, que essas coisas até sabe, né? O que o garanhão faz? O garanhão está aqui, mas ele está prestando atenção para fora. Por isso que é muito difícil de conseguir treinar bem um garanhão, né? Deixar um garanhão bem na mão, que a gente fala. Por quê? Porque a atenção dele está muito fora. Você demora muito tempo com ele para trazer a atenção dele para você. Por isso que a gente entra na pista com o cavalo e acalma o cavalo na pista, traz o cavalo para a gente. Para quê? Para abrir essa parte do cérebro, abrir essa válvula e poder jogar todas as informações na parte boa dele. Fazer ele aprender.
E quando que eu faço isso? Quando eu estimulo o meu cavalo a aprender. Então, que jeito que eu consigo estimular o meu cavalo a abrir a parte boa do cérebro e querer aprender as coisas boas, né? Quando eu não trago nada traumatizante para o meu cavalo. Como que? Como eu fiz uma ação, eu pedi para o meu cavalo fazer o quê? Meu cavalo parar aqui. Meu cavalo deu mais 2 passos para frente, eu vou lá e cato na boca e cato na espora, né? Eu faço uma ação muito bruta. E ao invés de eu estar fazendo uma ação para o meu cavalo aprender, né? Repreendendo ele porque ele não aprendeu alguma coisa, eu estou fazendo o quê? Eu estou traumatizando esse cavalo porque eu estou dando uma punição para ele, sendo que não precisava dessa punição. Então eu estou o quê? Não estou abrindo a válvula para ir para a parte de aprendizado. Estou abrindo a válvula só do medo, a válvula da fuga. E ele vai querer o quê? Vai querer só fugir de mim, tá? Quando eu tenho que fazer o quê? Meu cavalo deu mais 2 passos para frente, eu preciso parar e mostrar para ele, você fez errado, você vai voltar 2 passos para trás. Essa já é a punição para ele. Você vai voltar 2 passos agora. Eu vou retornar você, vou dar a volta, eu pedi para você parar de novo. Você deu 1 passo para frente? Não, agora você vai dar 3 passos para trás. Volta e parou. Ele parou no lugar, aí eu paro e faço o agrado. Aí vem o quê? Vem o brinde, vem o agrado, né? O respeito pelo cavalo. Por quê? Eu ativo essa parte do cérebro do meu cavalo quando eu tenho o respeito pelo meu cavalo, quando eu tenho a confiança do meu cavalo. Então, se o meu cavalo está confiando em mim, essa parte do cérebro do meu cavalo está o quê? Está aberta. Quando o meu cavalo está com medo de mim, ele quer se defender, ele fechou essa válvula. Ele só está com a válvula aberta, a válvula do medo, a válvula da defesa, né? Da fuga dele. Então, se eu consigo trabalhar trazendo o meu cavalo na minha mão, que a gente fala, não é eu ter ele sensível na mão, mas eu ter ele com a mente aberta para aprender. Eu tô com um burro aqui, que hoje eu montei nele acho que uns 20 minutos só. O que eu estava fazendo? Toda hora que eu ergo a rédea desse burro, ele quer fugir de mim. E ele estava mais adiantado, eu não sei por que ele veio tanto para trás assim. Eu ergo a rédea, ele está preocupado em fugir da minha mão, tá? Então o que eu estou fazendo com ele? Eu estou só fazendo a confiança, só fazendo ele abrir essa válvula. Hoje em 20 minutos eu consegui abrir a válvula. A hora que eu abri a válvula, que eu realmente pude erguer a mão, baixar a mão, ele continuou na mesma cadência, no mesmo ritmo, prestando atenção no que eu estava fazendo, o que eu fiz? Eu desci dele, eu dei o alívio para ele, eu mostrei para ele, você fez o certo, é isso que eu quero que você grave nessa válvula isso, tá? Eu quero que a válvula fique aberta para você entrar nesse ritmo meu. E adianta eu mexer com ele parado? Não, por quê? O cavalo, é esquisita a coisa assim, né? Mas o cavalo só pensa em movimento. Quando o cavalo está parado, ele pensa. Mas ele pensa muito devagar, abertamente a aprender. Ele está mais ali parado com a mente, com a válvula, né? Do fuga aberta do que do aprendizado, tá? Então eu preciso do que do meu cavalo? Eu preciso que o meu cavalo feche, né? A válvula, tá? Da fuga, eu ponho ele em movimento, eu trago ele prestar atenção em mim, para ele poder estar focado numa coisa só. Aí eu vou ensinar. Então agora eu vou ensinar ele a andar a passo e vou ensinar ele a parar. Depois que ele aprendeu a andar a passo e parar, que essa válvula está aberta, que ele está assimilando tudo, aí eu vou para outro estágio. E por que a gente fala muito assim? O cavalo aprende por atos de repetição, tá? Eu até pedi para me dar uns abraços aqui. Não some. O Sérgio Camilo, que veio com o Mateusão junto. Um abraço ao Sérgio Camilo, que passou esse fim de semana aqui a cavalo. Tiago, acho que é Wilker. Tiago Wilker, um forte abraço, uma boa noite. Albert, Kennedy. O Kennedy, forte abraço, Marcos boa noite. Reis. E tem uma pergunta Marcos Reis. do Indomável, só que eu acho que vai deixar para responder na quarta. Tá, hoje, essa semana a gente vai trocar a live de quinta-feira, que já está na véspera da Sexta-feira Santa, né? Já é Quinta-feira Santa que a gente fala. A gente vai passar a live para quarta-feira, no mesmo horário aí, para poder ficar um pouco mais livre, a gente poder fazer aí, quem é mais devoto aí, fazer sua penitência, tá mais a parte, né? Sumiu a pergunta aqui, daqui a pouco eu acho. Daqui a pouco ela acha a pergunta, anota, a gente põe para fazer na quarta-feira, que é dia de pergunta e resposta. Se você tiver uma pergunta, já pode deixar aí, se não for muito do tema, a gente passa ela para quarta-feira, tá? E ajuda a tirar. Mas foi assim a pergunta dele. Você ensina o cavalo em pista, tudo. Aí a hora que você, do chão, aí monta. A hora que você sai para a estrada, ele faz tudo ao contrário do que aprendeu. Então, nós vamos chegar lá, Indomável, tá? Mas vamos lá. Deixa eu tomar um golinho d'água, que eu tô falando bastante hoje. A gente fala, né? O cavalo tem o mundo externo, né? Que eu preciso apresentar o mundo externo para o meu cavalo, jogar o mundo externo
dentro da mente do meu cavalo. Como que eu consigo fazer esse mundo externo chegar dentro da mente do meu cavalo, né? Porque até então ele só tem aberto esse lado do cérebro, que é o lado da fuga, que ele está no pasto, que ele está... Qualquer medo, qualquer barulho que ele tem, primeiro ele foge para depois ele olhar o que é. Normal. Eu preciso fechar essa válvula para me jogar tudo para essa, né? E quando eu vou fazer isso, né? Esse é o trabalho do domador que a gente fala, né? Que é o treinador, ele precisa o quê, né? Tem que conhecer o timer que a gente fala, que é a hora de eu conseguir abrir essa válvula e pôr as coisas boas ali dentro, tá? Então, eu tenho a pista de clínica de chão aqui, que eu faço o que nela, né? Eu tenho que simular o mundo lá fora, aqui dentro, tá? Então, se o meu cavalo passar por algum obstáculo aqui e tiver um trauma muito grande, a hora que eu sair para fora, tá? Ele pegou esse medo, vamos pôr de pisar na água. Então, meu cavalo tem medo de pisar na poça d'água. Aí eu estimulo ele a passar na poça d'água. Ele vai com medo, ele vai com medo. Aí eu entro com o quê? Eu entro com uma penalidade para ele. Uma penalidade de que forma, né? Bruta. Onde eu não faço ele entender por que precisa passar, mas sim a necessidade de passar. Então ele vai passar com você agressivo, eu vou bater, vamos por assim que eu vou usar esse termo, né? Eu vou bater nele e vou fazer ele passar à força, sem conseguir raciocinar para entender. O que o meu cavalo vai simular, vai gravar? Ele vai abrir a parte do medo e vai jogar essa informação no medo. Ele passou, mas passou com essa válvula aberta, assimilando isso aqui. Não está assimilando o lado de aprender, tá? Então, o que acontece? Quando ele vê uma situação semelhante a essa, que o cérebro do cavalo assemelha as coisas, né? Então, quando ele vê uma situação semelhante dessa lá fora, ele não vai vir aqui lembrar dessa parte boa, porque não foi boa, foi traumatizante. Ele vai fazer o quê? Ele vai fugir, ele vai querer se defender, ele vai estar com medo daquilo. E é muito isso que acontece. Então, quando a gente treina um cavalo, principalmente os treinadores, né? A gente treina um cavalo, a gente precisa trabalhar o quê? Precisa trabalhar a mente do cavalo para ele abrir e querer aprender. E ter algumas reações de medo. É bom ele ter as reações de medo, tá? Para mostrar que ele está sempre esperto, né? Sempre ativo. Mas se essa reação do medo virar um trauma para ele, eu tiro esse trauma depois, mas vai ser muito mais difícil eu conseguir tirar esse trauma do meu cavalo e muito mais difícil ainda ele esquecer esse trauma, tá? Ele vai ser a vida inteira dele relembrando esse trauma, a vida inteira dele remexendo nessa parte do cérebro, quando eu quero que essa parte fique o mais parado possível para me trabalhar essa parte, tá? Então, o que acontece? Ele saiu para fora e ele não reage como ele reage dentro da pista, é alguma coisa que a gente fez de errado aqui. E eu vou ter que mostrar lá fora para ele que aquilo também é bom. Eu vou ter que fazer o quê? Estimular ele, mostrar que é bom. De que maneira que nós vamos fazer isso? Na maneira de eu estimular o aprendizado dele. Ele vai ser aqui dentro e estimular lá fora. Por exemplo, o que estimula o aprendizado do animal? Né? Que a gente fala muito o quê? O cavalo, você tem que ver esse cavalo como trabalha no boi. O cavalo é um espetáculo no boi. Só que quando eu tiro ele do boi, ele não é tão bom, não consegue mostrar as habilidades dele. Por quê? Porque ele sente uma estimulação, ele tem um estímulo, né? O que estimula ele a fazer as coisas é o boi. Ele foi treinado no boi. O boi estimulou ele a aprender, tá? Não é errado. Nada errado com isso, tá? Só que esse cavalo não vai ter a habilidade que ele tem no boi fora do boi. Então eu estimulei esse animal com o quê? Com o boi. Quando eu trago, né, esse animal para fora do boi, coisa e tal, eu tô com uma dificuldade, meu cavalo tem medo de passar, de pular um galho. O que eu faço, né? Eu trago esse cavalo para minha pista e vou estimular ele a pular. Tá? A gente criou mais uma barreira aqui agora, os mourões deitados lá, para eles pularem. Para quê? Quando eu quero ensinar um cavalo e vira rotina para ele, ele não passa mais a abrir a válvula que vem para o aprendizado. Ele fica só com a válvula da defesa. Por quê? Porque ele já sabe o que é. É uma rotina para ele, ele não se sente motivado, ele não sente vontade de aprender. Tá? Então isso a gente tem que trabalhar a parte do cérebro dele de motivar para ele aprender. Então quando que eu motivo o meu cavalo? Quando eu ponho coisas diferentes para o meu cavalo fazer, tá? Estimulando ele a aprender. Então, por que a gente fala que é muito fácil ensinar um cavalo a deitar? Mas você manter esse cavalo deitando por muito tempo é difícil. Por quê? A partir de vai chegar uma hora que vai virar muita rotina para o cavalo. Você encosta a perna nele, pede para ele deitar, ele deita. Você vai sentar, brincar em cima dele, levantar com ele e vai andar. Então ele perde a vontade de fazer isso. Por isso que é muito difícil. Então quando você faz, cada vez que ele deita uma coisa diferente para ele, você está sempre ativando, né, a válvula para abrir a parte de aprendizado do cérebro.
A gente fala o quê? A gente põe o animal na pista para treinar o animal. Para quê? Para abrir a parte de aprendizado do cérebro. Porque se eu ficar naquela rotina contínua com o meu cavalo, eu tiro meu cavalo da baia, eu levo ele para o piquete, eu trato dele, eu monto de fim de semana, dou aquela volta e prendo no pasto de novo. Dou a volta e jogo o pasto de novo. E sempre as voltas são iguais. Eu nunca passo. Porque a gente fala muito o quê? Principalmente para, vou andar com o burro com esse tal. Então vai por um lugar e volta pelo outro. Vai para um lugar e volta pelo outro. Os antigos falavam muito isso, né? Para o burro não acostumar, para o burro não aprender. Por quê? Porque quando você sai do trajeto que ele está acostumado, quando você faz uma rotina diferente para ele, a caixa do aprendizado dele está aberta, a válvula. Ele está jogando tudo na caixa de aprendizado, tá? Ele está vindo um animal melhor. E quando eu não trabalho isso, eu só trabalho o quê? Só a rotina, né? Aquela rotina. O que faz o meu cavalo? Ele para de aprender. Ele fica mais preocupado em, quando eu vou montar, querer fugir de mim, porque vai ser a mesma coisa de ontem e antes de ontem. Quando eu vou pegar no pasto, ele quer fugir, tá? Então eu tenho que trabalhar o cérebro do meu cavalo nessa parte, tá? Na parte do quê, né? De coisas diferentes. Porque a gente pode trabalhar, eu até marquei aqui, né? De algumas maneiras o cérebro do cavalo, de aprendizado, tá? Ele faz como que ele faz o aprendizado, tá? No reforço positivo, tá? Eu trabalho, o jeito que eu trabalho, tá? Na associação, né? Associativo, a parte associativa do cérebro e o reforço, né? Positivo. O que é a parte associativa do cérebro que eu falo? É aquela parte que eu vou explicar de uma maneira bem facinho, tá? Para você entender rápido. Como que a gente chama o cavalo no passo para o cavalo vir? Eu pego um potinho, põe um pouco de ração e chacoalho, faço aquele som, né? E o cavalo associa que aquele som é o quê? É a ração que vai para o coxo. Então é hora dele vir, tá? Então quando eu trabalho com o meu cavalo assim, associando as coisas, a gente vai pôr uma manta no cavalo, eu levo uma manta no meu cavalo, eu esfrego em todo o corpo do meu cavalo, e meu cavalo vai associando, que quando a manta vir, vai vir a manta, vai vir a sela e eu vou montar. Eu estou associando, estou trabalhando o meu cavalo, o cérebro do meu cavalo, a válvula para abrir do meu cavalo, com a associação das coisas. Então eu vou trazendo e vou pondo a manta, vou pondo as coisas e meu cavalo vai associando. Isso é uma maneira de eu ensinar meu cavalo, tá? E a outra maneira que eu trabalho também aqui é o positivo, né? O reforço positivo. Então eu faço associação. O meu cavalo fez o quê? Ele veio quando eu chacoalhei o baldinho com a ração, eu ponho a ração no coxo, tá? E eu faço um agrado nele, eu mostro uma coisa positiva para ele, tá? Eu mostro que eu gostei do que ele fez. Então eu estou fazendo o quê? Um reforço positivo nele. Quando eu faço um reforço negativo, eu estou estragando o meu cavalo está fugindo de mim, e não é isso que eu quero meu cavalo sempre o quê? Sempre comigo, né? Então, quando eu consigo saber o time, né, que a gente fala, de eu conseguir trabalhar dessas duas maneiras, que é a maneira que eu trabalho aqui, tá? Com associação, né? E o reforço da associação, que a coisa é boa, o meu cavalo faz o quê? Meu cavalo assimila tudo mais fácil, meu cavalo trabalha sempre com a caixa do aprendizado mais fácil, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso sempre trabalhar com o meu cavalo do meu lado, trabalhar com a confiança do meu cavalo. Então eu vou lá o quê? Se meu cavalo veio, né, até mim, eu vou pegar meu cavalo, eu faço de que maneira? Eu jogo a corda, eu laço meu cavalo. Então quer dizer, sempre meu cavalo vai entender o quê? Que quando ele vem tem pressão. Meu cavalo não gosta de pressão, ele gosta de alívio. Quando ele vem, ele associa que eu chacoalho o baldinho, ponho no coxo, ele vem, eu fecho a porteira, eu passo a mão nele, eu raspo ele, eu faço todo um processo antes de chegar e só pôr pressão em cima dele. É o quê? É um reforço positivo, é onde ele assimila que a coisa é boa, onde ele abre a válvula do aprendizado. Por quê? Porque nós estamos numa relação de confiança e respeito com o animal. Aí eu vou pôr o meu animal para trabalhar, vou levar ele para a pista, e na pista eu vou trabalhar de que forma? Eu pus o meu cavalo no arco reverso. O meu cavalo não sabe fazer o arco reverso. Deixa eu mandar um abraço que é para sinal para mim aqui, que já tá... Some tudo. Vai sumindo. João né? Pedro Castelhano. Então um abraço ao João Pedro aí, Castelhano, uma Carlos boa noite. Bueno. Ao Carlos Bueno. Rodrigo, Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, forte abraço, uma boa noite. Eguinha Boneca. Pessoal lá da Eguinha Boneca. Lucas Borges. Lucas Borges, forte abraço, uma boa noite. Fica Jonas. com nós aí. Ao Jonas. Maiara Verde. A Maiara Verde, o canal é muito bom. Eguinha Boneca eu falei já, né? E tem uma pergunta do Deds, mas eu acho que pode deixar para quarta Maiara também. Verde também é profissional do cavalo aí, pessoal.
É um potro que ele tá começando a montar, mas não anda de jeito nenhum, nem cutucando, já é manso. A gente já deixa pra responder Tá. na quarta. A gente tem alguns estímulos, tá? Para o seu cavalo sair. Mas se a gente focar nesse assunto hoje, a gente sai um pouquinho do assunto que eu quero pôr. Por que eu trouxe esse assunto, né? Porque assim, seja um arco reverso que o cavalo vai fazer, seja ladear, muita gente gosta que o cavalo ladeia, né? Eu preciso primeiro saber por que eu preciso ladear meu cavalo, tá? Então eu preciso mexer, eu preciso ladear meu cavalo para criar habilidades nele, tá? Para ele movimentar a paleta, movimentar a garupa, para ele cruzar a mão, cruzar a perna e levantar as paletas, né? Para poder ter força, trabalho na linha de dorso, fortalecer essa linha de dorso. Então, quando eu tô trabalhando meu cavalo para ladear, meu cavalo não sai, eu ponho uma pressão nele, né? E meu cavalo não sai, tá bom? Aí eu vou aumentando a pressão. Quando eu mando a perna de uma maneira muito agressiva no meu cavalo, eu vou ter o quê? Eu não vou ter uma resposta, vou ter uma reação. E essa reação eu abro o quê? Eu abro essa parte aqui do medo, do cérebro do medo que a gente fala do cavalo, né? Por quê? Porque ele não vai passar mais a reconhecer a minha perna como uma ferramenta, como um estímulo para o cérebro. Ele vai passar a reconhecer a minha perna como uma arma, tá? Então, aí não é aquela coisa que a gente fala, aquela coisa agradável de pressão e alívio. Então, meu cavalo, ó, olha que legal, né? Eu pus a pressão, mas eu não dei o alívio. Eu pus a pressão e não saiu. Eu pus pressão e não saiu. Eu fui lá e gatei com a pressão forte. E eu não tive a resposta, eu tive uma reação. O que foi isso? Foi uma fuga. Eu só abri a válvula para vir para a fuga, tá? Quando eu precisava o quê? Abrir a válvula para vir para o aprendizado, para a parte do aprendizado do meu cavalo, a parte que eu quero trabalhar do cérebro do meu cavalo. Então, o que eu tenho que fazer, tá? Eu vou jogar a pressão. Eu tenho que ensinar meu cavalo primeiro a abrir a parte do cérebro para ensinar ele a sair da pressão. Então não adianta eu querer pôr meu cavalo para ladear, para um arco reverso, se ele não conhece a parte básica que é sair da minha perna, né? Sair da minha perna são sair das pressões. Então eu vou ter que voltar o quê? Lá no exercício 1, pôr ele em arco, encostar a perna, fazer ele sair da minha perna aumentando o tamanho do arco, pôr a perna do lado de fora, fazer ele entrar, né? Fechando o arco no ponto A, no ponto B, no ponto C. Aí eu estou o quê? Abrindo a válvula do aprendizado, o meu cavalo está em movimento, o meu cavalo está aberto a aprender, para poder o quê? Trabalhar a parte do cérebro que ele está aprendendo, tá? Por que eu tenho que fazer dos dois lados? O cavalo não tem um cérebro que nem nosso, né? Eu não sei te falar nas partes teóricas certinho como que chama. Mas se eu ponho a mão direita minha no fogo, eu não preciso pôr a esquerda, porque eu sei que a direita já queimou. O cavalo já não. Se o cavalo pisar num buraco, pisar na poça d'água com a direita, ele não consegue saber que tem um buraco com a esquerda, vamos pôr assim mais fácil para você entender. Então eu preciso trabalhar os dois lados do meu cavalo. Por isso que eu preciso pôr a perna dos dois lados, criar a sensibilidade dos dois lados. Se eu ponho a perna, o meu cavalo deu. Ele não precisou dar um passo a primeira vez que eu ponho a perna, que eu ponho a pressão. O meu cavalo só deu aquela sentidinha na costela, se eu estou no ponto B. O que eu faço? Eu paro o meu cavalo, eu agrado o meu cavalo, eu ativo, né? A válvula, a parte de aprendizado do cérebro do meu cavalo. Por quê? Lembra que eu falei que o cavalo só aprende uma coisa de cada vez? Não adianta eu jogar muita coisa. Então, se eu não parar nessa hora, que o cérebro dele está aberto a aprender e mostrar para ele que ele aprendeu, eu dei o alívio e eu dei o agrado. Eu dei o tempo dele, os 30 segundos, se for o caso 1 minuto, dele realmente entender e aprender. Não vai adiantar nada eu estar o quê? Eu estar ali fazendo aquilo. Por quê? Porque foi muita informação ao mesmo tempo. E o que acontece quando eu dou muita informação ao mesmo tempo? Meu cavalo não consegue assimilar nada. Tá? Como que eu vou dizer? É a mesma coisa se a pessoa fizer uma pergunta para você e você saber a resposta, você falar a resposta para mim e eu tornar a repetir 2, 3 vezes a pergunta no mesmo ritmo assim, fazer a pergunta para você simultaneamente várias vezes. Por mais que você saiba a resposta, você vai parar e ficar em dúvida. Será que eu realmente sei a resposta? Será que eu estou certo? Será que é isso? Por quê? Porque eu mandei muita informação ao mesmo tempo e você mesmo se confundiu. Agora você imagine o cavalo, né? Se eu mandar muita informação para ele, só ficar mandando, não dá o tempo dele me responder e dele entender. Eu só estou ativando o quê? Eu estou aqui, ó, abrindo e fechando válvula, o cavalo não está conseguindo fazer nada. Nem se defender, nem aprender nada. Então, ele respondeu, né? Ele não quer reação, eu quero uma resposta. Ele respondeu a minha perna, quer dizer, eu abri a válvula do cérebro que eu quero dele. A válvula que eu preciso abrir, que é a válvula do aprendizado. Se eu peguei forte e ele me deu uma reação, eu estou abrindo só a parte do medo, né? Da fuga do meu cavalo.
que é a parte que eu não quero trabalhar. Eu preciso que ele tenha medo, eu preciso que ele tenha uma fuga, as coisas, mas não dessa maneira, dele querer ter medo de mim, tá? Então, o legal da gente conseguir entender como que funciona o cérebro do meu cavalo, que eu preciso abrir sempre a parte da boa dele, fechar a parte ruim. Não, eu preciso trabalhar a parte de fuga do meu cavalo também, tá? Mas de uma maneira sutil, de uma maneira que ele não fique aí com traumas. Por quê? Talvez vocês nunca tenham pego, né? Cavalo traumatizado. Quando a gente vem com cavalo traumatizado, é complicado. Por quê? Porque eu tenho que voltar lá atrás no problema. E muitas vezes eu chego para o proprietário, eu pergunto para ele assim, qual foi o problema do cavalo? Ah, o cavalo tem medo de entrar no trailer, tá bom. Por que ele tem medo de entrar no trailer? Não, nós ficamos lá 2 horas para pôr ele no trailer, ele não entrava no trailer. Mas o cara antes de mim, ele pôs no trailer o cavalo fácil. O cavalo entrou fácil no trailer e trouxe até na minha casa. Mas para me trazer aqui agora, eu fiquei 2 horas para pôr. O que será que aconteceu? Se o cavalo entrou a primeira vez no trailer fácil, eu deduzo o quê? Que o transporte do meu cavalo foi o quê? Foi ruim. Ele sofreu um trauma no transporte, tá? Do meu cavalo. Isso fez o quê? Fez o meu cavalo abrir a parte ruim do cérebro dele e ter um trauma muito grande, ter um medo muito grande do trailer. Que a segunda vez que ele foi entrar no trailer, ele já não quis entrar, tá? E aí o que eu fiz? Ao invés de eu trabalhar para ele perder esse medo, eu fiz o quê? Eu estimulei cada vez mais a ele ter esse medo. Por quê? Porque eu pus ele na força, né? Quando não era esse o objetivo, tá? Então é que nem a gente tá com um cavalo aqui. Ele vai embora acho que esse fim de semana até. E foi um caso mais ou menos assim. O cara colocou ele, foi buscar quando comprou, pôs no trailer, lá ficaram um tempão para pôr no trailer, conseguiram colocar, trouxeram ele. E quando ele veio para cá, ele veio no caminhão, colocaram no embarcador, no tronco, fizeram o cavalo entrar, entrou, chegou aqui. Eu peguei o cavalo e entrei com o cavalo na cocheira, do jeito que eu catei o cavalo do caminhão. Passei pelas calçadas, gramado, calçada, entrei dentro da cocheira. A hora que eu pus na cocheira, a dona do cavalo e o dono estavam junto, um casal. E eles falaram assim, não acredito. Eu falei, o quê? Que o cavalo entrou. O cavalo não queria entrar nem no caminhão. Quando muda a cor do piso, o cavalo não entra. Aí eu falei, então me conta um pouco a história desse cavalo antes de eu começar a domar, porque o cavalo só conhece cabresto até agora, tá? E depois de um tempo, eu trabalhando com o cavalo, eu coloquei esse cavalo no trailer. E mandei o vídeo pra ele, colocando, postamos até na página. E eu usei o que, né? Eu usei a parte de associação, né? Associativa do cérebro. Eu fui lá com o potinho de ração e mostrei pra ele, ó, vem comigo aqui dentro, que é legal, vou te fornecer uma ração, vou deixar agradável aqui pra você, eu quero que você entre nessa forma boa, né? Depois que ele entrou associando com a ração que foi boa pra ele, né? Como se eu tivesse trazido ele do pasto, eu fiz o quê? Eu reforcei para ele, né, a positividade. Eu deixei ele lá dentro comendo, ele solto. Terminou de comer, ele pôde sair à vontade. Pus ele de novo 2, 3 vezes. Quer dizer, eu trabalhei esse trauma que ele tinha, coloquei, tirei várias vezes, vários dias, porque o trauma a gente não tira de um dia só. São um trabalho a longo prazo, de vários dias, tá? E eu consegui fazer o quê? Eu consegui pôr esse trauma que estava, né? Aqui, ó, que talvez podia ser que ele fosse desse tamanho, eu consegui fazer ele ser o quê? Ele tá lá, mas ele desse tamanhinho, tá? Por quê? Porque eu consegui mostrar para ele aqui dentro que enchi essa parte aqui, ó, do cérebro dele com esse aprendizado, com essa associação de que é bom essa coisa, né? Que é bom ele entrar no trailer, que é bom ele estar ali dentro, tá? Então por que eu falo isso? Para vocês verem como que é pra gente tirar um trauma de um cavalo, como que é pra gente... a gente está trabalhando, eu relei a mão no cabresto do meu cavalo, eu cheguei na cocheira do meu cavalo, eu já estou trabalhando essa parte do meu cavalo. Então se eu chego, a minha filha é pequena, ela é menor do que a porteira da baia, né? E antigamente ela estava com o costume do quê? De chegar e dar um susto no cavalo, de baixo para cima, tá? E eu mostrei para ela, não pode, o cavalo vai pegar medo seu. Olha que coisa básica, né? O que ela estava fazendo, tá? Ela estava abrindo essa parte do cérebro do cavalo, eu não quero. Porque senão toda vez que eu chegar na cocheira, o cavalo vai fazer o quê? O cavalo vai fugir de mim. Quando eu quero abrir a porta da cocheira, abrir o cabresto, buçar e o cavalo vestir. Tá? Então, olha como que é. Uma coisa, entre aspas, tonta. Mas é por isso que a gente precisa saber como que eu trabalho o meu cavalo, como que funciona. Eu abro uma válvula, eu fecho outra. Eu quero abrir a válvula do aprendizado. Eu quero sempre jogar informações boas para o meu cavalo. Tá? Eu quero sempre estimular o meu cavalo a estar ali trabalhando toda hora nessa parte boa do cérebro dele. Eu não quero estar com ele abrindo válvula negativa, tá? Então, a coisa, a gente fala muito assim, né? Quem que tem essa percepção, tá? E eu até gostei um pouco dessa quarentena. Por quê?
Essa quarentena tá fazendo eu ter um pouquinho mais de calma com os cavalos, tá? Hoje até eu vou postar depois uma foto aí. A gente juntou os cavalos aqui, que tá aqui tudo em trabalho, que foi trabalhado hoje. Nós fizemos o quê? Nós limpamos a orelha, nós tosamos crina, demos banho, eu e minha filha, tá? E dentro desses cavalos tem alguns animais que são ruins para limpar a orelha, tá? E eu venho já trabalhando alguns dias, assim, algumas vezes já, num método diferente para limpar a orelha para cavalo que não quer negar, que nega a orelha, assim, né? Eu procuro não pôr o pito, tá? Então o que eu faço, né? Eu comecei a trabalhar e agora que eu tô com mais calma, o que me forçou mais a fazer? Eu encostar nesse animal, porque geralmente a gente vai fazer o quê? Eu vou limpar a orelha do cavalo, então eu cato só na orelha e fico com a tesoura, com a máquina, sempre longe, tá? E o que eu comecei a buscar, né? Eu hoje num cavalo, eu catei e fiz o quê? Minha filha catou um pente, começou a pentear a crina do cavalo, o cavalo baixou a cabeça para ela, e eu encostei no pescoço desse cavalo, encostei a mão na orelha por fora, normal, e vim com a tesoura, limpei tudo. E a última vez que eu fiz isso no cavalo, tá? Nós não fizemos com pito, as primeiras vezes teve que fazer com pito porque ele veio já assim. A última vez que a gente fez, teve que segurar o focinho meio forte, para já ir tirando o pito fora, tá? E hoje a gente não precisou nada disso, com a tesoura, com calma. Então isso mostrou o quê? Que o cavalo quer o quê, né? Para mim ativar essa parte do cérebro e fechar esse trauma que ele está aqui, trabalhar mais esse trauma, ele precisou do quê? Ele precisou que eu encostasse nele. Para quê? Para mim criar confiança, tá? Para mim criar um respeito com o cavalo. Então minha filha ficou ali, estimulando ele, penteando a crina, ativando, tá, essa parte do cérebro de aprendizado e eu mostrando para ele, ó, não tem problema, tá bom, é agradável. E eu trabalhando essa parte também junto com a minha filha. Então nós conseguimos abrir a válvula para entrar tudo para a caixa do aprendizado, tá? E olha que maneira que foi. A maneira de eu encostar nele. E eu fiz isso com 2 cavalos, e os 2 cavalos meu, que eu fiz isso de cliente, é claro, me respondeu legal. Tá? Não precisei pôr pito, não precisei segurar na mão, não precisei fazer nada nele. Foi como se tivesse sido já um animal manso desse. O que eu fiz? Eu deixei ele encostar em mim, ele ter essa confiança em mim, tá? Como se eu fosse... Ele me viu como o quê, né? Como o cavalo trabalha naquele poder de hierarquia, né? Ele me viu como o líder dele, tá? Então, onde eu encostei nele, ele entendeu que eu sou o líder dele, ele depositou a confiança em mim e eu pude fazer esse serviço. Tá? E muita gente fica preocupada só em tirar a sensibilidade, né, de longe, não ter esse tato, né, que é o que? É o que eu comentei com vocês, né? Eu transmiti, né, essa informação para o meu cavalo através do tato, do corpo dele, tá? Olha como que é, né? Como que trabalha várias coisas do meu cavalo ao mesmo tempo, tá? Tem pergunta do João Carlos, do Eduardo, mas a gente vai deixar para quarta, porque aí foge do assunto. É isso? Tá, então a pergunta Um pessoal ela abraço mandou. pro Mauro Leiva. Um abraço ao Maurão, A cunhado. sogra. Um abraço pessoal aí, uma boa A noite. Dona Irene Psim. Dona Irene. Aguinaldo. Aguinaldo, um forte abraço, uma boa noite. Hoje eu tô falando bastante, tô dando uma pausa agora. Só porque eu acho que também já 8h10. Então vamos lá, vou só ler mais algumas coisinhas que eu marquei pra quê? Pra gente não perder alguns focos, tá? Então o que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o cavalo. Se eu sei que ele abre muito fácil a válvula, né, a válvula da fuga é aberta direto e a válvula do aprendizado ela é fechada, ó, o Miguel tá ajudando nós. Depois eu vou mostrar quem que é, o tamanho que o Miguel já tá aqui, tá? Agora eu que falo, Miguel. Tá? O que eu preciso ver ter comigo, né? Se eu tenho que tomar mais cuidado com o que, né? O resultado, com a parte do resultado negativo e a parte do resultado positivo, né? Porque quando eu tenho um resultado negativo, tá? Aí eu venho para uma correção, tá? E essa correção, no meu ver, no meu termo, tem horas que eu tenho que me policiar muito para ela não ser uma correção negativa, uma correção de punição, tá? Então a punição não é só na parte agressiva, com bater esse tipo de coisa que a gente é contra, a gente sempre tá o quê? O cavalo tem que aprender, tá? Eu quero ensinar meu cavalo, eu quero dar punição pro meu cavalo. Se o meu cavalo gosta de ficar parado, né? Todo cavalo gosta do quê? De ficar parado, comendo, por mais que ele seja um animal atleta, ele gosta do quê? De estar sempre parado, sempre sossegado, tranquilo. Então a punição para ele pode ser de qual forma? Nunca batendo com chicote, nunca
cortando de espora. Por quê? Porque isso só vai trazer traumas, né? A punição do meu cavalo, se eu quero que ele pare, eu já mostrei para você como que é. Se eu quero que o meu cavalo vá para a direita e ele está indo para a esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou flexionar ele. Eu vou fazer ele sentir um pouquinho de dor na nuca dele. Mas não a dor para ele querer brigar. A dor na nuca, como que ele sente? Se o meu cavalo rela a mão, ele já me entrega a nuca. Se eu seguro 1 minuto, eu vou segurar 2 minutos e vou aliviar. Se o meu cavalo não vem, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a pressão, a hora que ele vir eu vou dar o alívio. Quer dizer, eu estou trabalhando nessa parte. Olha quem que apareceu aqui. Vem cá, Miguel. Já manda os abraços aí pro Marcos Caporali. Aí, ó. Esse aqui é o Miguel, nosso ajudante. Novo muladeiro aqui, o assistente aqui, ó, que tá aqui ajudando, brigando, falando, né? Um abraço ao pessoal que tá entrando também Marcos agora. Caporali. Marcos Caporali. Leonandro. Forte abraço, Diego boa noite. Rossi. O Diego Rossi aí, forte abraço, boa noite. E o Sérgio Piton. Sérgio Piton aí, forte abraço. Deixa o Miguel me ajudar aqui. Então, de que forma que eu... Opa, volta aqui nas folhas, ó. Puxa ligeiro. De que forma que eu faço a punição, né? Eu faço alguma coisa que o meu cavalo não gosta que faça nele, tá? Então eu vou flexionar a nuca, eu vou pôr ele em arco reverso. E eu tô fazendo o quê? Eu tô punindo ele, andando com ele, caminhando ele, tá? Daqui a pouco não vai deixar eu falar. Deixa eu dar ele pra mãe dele. Por enquanto é leve, dá pra passar por cima. Daqui a pouco eu não aguento mais. Mas eu dou a punição pra ele, de que forma? Fazendo algo que ele não gosta, tá? Por quê? Porque eu não tô abrindo essa parte da válvula, né? Eu tô pondo tudo dentro dessa caixa, dessa parte da válvula, tá? Pra fazer o que com o meu cavalo? Pra mim estar estimulando sempre o meu cavalo, por mais que seja punição, ele aprender, pra ele poder entender realmente que ele fez algo errado e ele sofreu isso. Se ele fizer o certo, ele não vai sofrer. Então é o quê? É associação positiva. Eu tenho que tomar cuidado para isso não ser uma coisa negativa. Ele fez errado, eu punir, eu bater no meu cavalo, tá? E o que é legal que eu gosto de fazer, né? Por mais que eu possa ter, tá? Uma ação, né? Que a gente fala assim, como que eu marquei aqui, quer ver? Só para mim ficar mais fácil para passar para vocês entenderem. Quando eu faço, né? O meu cavalo faz algo para mim e eu tenho que dar o que para ele? Por mais que o que ele tenha feito para mim seja errado, tá? Mas eu tive uma resposta dele. A resposta pode ser errada, tá? Mas uma resposta rápida, boa, eu não vou punir o meu cavalo, tá? Eu faço ele entender que está errado. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer se ele me deu a resposta, por mais que ela seja errada, tá? Eu tenho que dar o alívio, mostrar que eu estou o quê? Positivo com ele, para ter o quê? Para mim ter a confiança dele, tá? Ter o respeito dele. Agora, se ele me dá uma resposta, por mais que ela não esteja tão certa que nem eu quero, e eu entro com uma punição, o meu cavalo vai fazer o quê? Meu cavalo não vai ter, eu não vou ter esse respeito pelo meu cavalo, eu não vou ter a confiança que eu preciso do meu cavalo. E eu não vou conseguir trabalhar o quê? A parte do cérebro do meu cavalo que eu quero, que é a parte de aprendizado dele, tá? Então eu vou fazer uma pirâmide, tá? O que eu acredito no meu método, tá? Que eu tenho que pôr aí como se fosse 3 categorias, né? Essa pirâmide, para eu poder trabalhar o cérebro do meu cavalo, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu preciso construir do meu cavalo, para mim poder ter, né, ativar a parte boa do cérebro dele, é o quê? Né? É a confiança, tá? A confiança do meu cavalo. Eu gerando a confiança do meu cavalo, eu posso o quê? Começar a subir a pirâmide, né? Tá? Pro meu cavalo. O que eu coloco em segundo lugar, tá? Eu tenho a confiança do meu cavalo, tá? Aí eu tenho que ter o quê? Uma mão muito forte, né? Um alívio, tá? Um alívio. Por quê? O meu cavalo confia em mim, de eu puxar o cabresto, de eu selar ele, de eu franelar ele, né? De eu raspar ele, eu comecei a gerar essa confiança, tá? Que ó, a confiança é a parte principal para mim poder ter o sucesso lá em cima, né? Então eu preciso trabalhar muito bem essa confiança do meu cavalo, que é a base de toda a parte de eu ativar o cérebro do meu cavalo, de eu conseguir abrir aquela válvula que eu mostrei para vocês que o cavalo tem, de eu conseguir estimular o meu cavalo. Depois eu venho para o alívio. Por que o alívio? Tá?
O alívio, ele tá na parte aqui, ó, tá? Que eu trabalho realmente, que é a parte do meio, tá? Dessa válvula. Por quê? Porque se eu tiver só aquele tato com o meu cavalo, né? O meu cavalo tiver o quê? Eu puxar meu cavalo vir, já dá o alívio, o agrado, legal. Eu puxar meu cavalo rebater, vir, eu posso já dar o alívio, o agrado com o meu cavalo? Eu até posso. Só que se ele deu 2 passos hoje, tá? Para frente, para depois ele travar, eu dei o alívio, depois ele tem que dar 3, 4 passos, porque se ele der depois um passo, tá? Então, esse alívio fica sempre aqui para mim. Para que esse alívio, tá? Depois desse alívio, o que eu trago na parte principal para mim, tá? Para mim poder ter o sucesso com o meu cavalo, para eu poder estar sempre abrindo aquela parte boa do cérebro, o respeito. O respeito. Então, o que está ligado a esse respeito para mim, tá? Do meu modo de ver, do meu modo de trabalhar? Nesse respeito aqui eu tenho o quê? Eu tenho que trabalhar nesse respeito. É aquele timer, não sei nem se é assim que se escreve, né? Time. Time? Sem o A. Oi? Sem o A. É sem o A. É mudo? É. Então vamos lá no mudo. Eu sou meio... Pergunta do Mateusão, mas vai ficar para quarta também. Onde comprar torrão prensado para dar como recompensa? Já anota para quarta-feira. É assim, não é torrão prensado, tá? Eu vou até te passar certinho. Mas o que eu aconselho você dar? Um anti-estresse, Biscoitinho. um biscoitinho, tá? Depois eu vou explicar melhor para vocês. Então vamos lá. Eu vou ver se eu tenho aqui também, que eu acho que até tenho. Eu tenho, ó. Para mim conseguir chegar na ponta da pirâmide com o respeito do meu cavalo, eu tenho que ter o timer, né? Esse timer é o quê? É aquela hora que eu sei de colocar a pressão. Então aqui, ó, o resultado de tudo isso, né? Aquela confiança não sei se é assim, mas vamos lá. A pressão para o meu cavalo, que eu tenho que saber colocar, eu tenho que saber tirar a pressão do meu cavalo, eu tenho que saber o que mais que eu tenho que saber para eu poder ter o respeito do meu cavalo, saber o limite do meu cavalo. O limite o que é? É quando meu cavalo está na exaustão, quando meu cavalo está cansado? Não! O limite do meu cavalo é até que hora que ele consegue ficar com aquela válvula aberta do aprendizado. Tá? Tem cavalos que eu consigo manter 1 hora a válvula do aprendizado aberta, tem outros que é 20 minutos, 10 minutos, tá? Então, é o limite, tá? Do meu cavalo que gera tudo aquilo, o respeito, tá? E outra coisa que eu considero é o quê? É ler o meu cavalo, tá? O que é ler o cavalo? Tá? Ler o cavalo é eu saber que hora que eu conseguir abrir a válvula, tá? Tudo isso é o timer, tá? Que a gente fala, né? Esse respeito tá junto com o timer ali. Por quê? Eu saber esse timer do meu cavalo, a hora que ele faz assim, ó, como se fosse assim, ele tá fechadinho e faz assim, assim, ó, toque. Para que fez esse toque, é a hora que ele tá o quê? A hora que ele tá prestando atenção em mim. Que eu tirei aquele monte de atenção dele e a atenção dele focou em mim. Que é o que eu falo, ele faz uma coisa de cada vez, então eu tenho que trazer ele para mim, tá? Então, tudo que eu preciso para eu poder ensinar meu cavalo é isso daqui. Eu preciso ter a confiança dele, né? Preciso pôr no meio de tudo isso o alívio, tá? Para mim ter essa confiança, eu preciso do alívio. E o respeito. O respeito eu tenho o timer. Então tudo isso eu tenho que trabalhar, né? Pressão, o limite do meu cavalo, tá? Para mim poder manter, né? E ler o cavalo. Tudo isso para eu conseguir manter o quê? Manter aquela válvula do cérebro do meu cavalo aberta. E tudo que eu faço para a direita, eu faço para a esquerda, tá? Para conseguir manter o meu cavalo bem legalzinho na mão, o meu cavalo bem ali, ó, alinhadinho, tá bom? 10 minutos. Ela tá me avisando que o Instagram já tá cortando aqui. Não, tem 10 minutos. Ele vai cortar daqui a pouco, porque ele corta, depende do tempo dele aqui. 1 hora. Tá? Mas eu acho que o que eu queria passar para vocês hoje era mais isso, pra gente começar a poder formar um pouquinho mais a nossa cabeça, como que a gente pode encostar no animal, como que a gente enxerga o animal, como que o animal vê nós, né? Porque o animal não é que nem um cachorro, que eu chamo, ele vem, eu faço o agrado, ele ganha o agrado, ele gosta de estar perto de mim. O cavalo gosta de estar perto de mim, ele gosta do agrado, tá? Só que de uma maneira diferente, né? Então toda vez que a gente vai estimular um cavalo a vir para nós, então sempre vamos tentar trabalhar na parte de associação, tá? Eu tenho uma mula aqui, que eu cato um saquinho e faço esse som com o saquinho, ó. A associação que ela tem comigo de que é para ela vir, que eu tenho alguma coisa para dar para ela, tá?
Eu trabalhei essa parte dela, essa associação dela. Então, isso que é legal. Você descobrir o que você consegue trabalhar na parte de associação, de estímulo para o seu animal, para ele estar perto de você. E aí você vai o quê? Você vai trabalhar, desculpa, o processo aí de confiança, né? De sempre associar que é bom, sempre tá bom perto de você, tá? Então, espero ter conseguido passar o que eu queria para vocês. A gente tá nessa quarentena aí, tem hora que a gente fica até meio louco com as crianças, mas vamos lutando, vamos fazer a nossa parte, né? Que a gente tá conversando hoje. Acredito que é uma coisa que passa, tá? Mas uma coisa que vai passar aí, vai demorar um pouquinho para passar, então a gente vai estar sempre tentando, né? Fazer o nosso dia ficar um pouco melhor, fazer a nossa noite ficar um pouco mais produtiva, aprender um pouquinho mais. E não todas as noites, porque eu quero fazer algumas lives, temas, para conseguir fazer uma live por dia, tá? Então se você tem alguma sugestão, se você quer alguma coisa a mais aí, saber alguma coisa a mais que eu possa conseguir te ajudar, põe aí o tema que você quer, que você sugere, para a gente poder estar fazendo esse bate-papo legal e conseguir aí tá trazendo, né, nessa quarentena um pouquinho mais de conhecimento, deixar nosso dia um pouquinho mais produtivo aí e aumentar o conhecimento naquilo que a gente gosta, tá? Eu gosto muito de falar de cavalo, por mim eu fico muitas e muitas horas falando só de cavalo, porque eu amo, porque eu estudo cavalo o dia inteiro, eu trabalho com cavalo e eu estou o dia todo aprendendo com eles, tá bom? Um forte abraço. As perguntas de hoje, que não era do tema, ficou para quarta-feira. Isso, todo mundo que fez pergunta, fica atento, quarta-feira, às 19h30 nós vamos estar aí, tá? O pessoal do Instagram que quiser dividir tela, abre a tela lá com nós, faz a pergunta ao vivo, divide a tela, tá bom? O Matheus não falou para mostrar o Miguel, mas já sumiu daqui. O Miguel já sumiu de novo, o Miguel já tá lá adiante. Depois que a gente fica assim, eu não vejo a hora que vai pro chão, a hora que vai pro chão, o que ele faz? Perna pra quem tem, né? Some, a gente fica que nem louco atrás, tá? Um forte abraço, uma boa noite a todo mundo. Até quarta-feira às 19h30 vamos estar respondendo todas as perguntas. Eu vou ver se eu trago alguns produtos legais para mostrar para vocês aí de alguns parceiros, tá? Forte abraço, uma boa noite e até a próxima.